Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje tem aquele sem roteiro, vou comentar aqui rapidamente as séries, filmes e outras coisas que eu assisti. Normalmente tem um procedimento que é mensal aqui no canal, eu estou tentando voltar, tive alguns problemas, vamos ver se eu consigo retomar esse cronograma. Então provavelmente vai estar 2 ou 3 meses, não sei quanto vai ficar agrupado, veja aí no título. Mas enfim, uma breve conversa, conto com a sua participação como sempre, aí pra gente conversando nos comentários também, e depois da rápida introdução do canal eu começo os comentários. Então, como sempre, pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição com seus links. Chega no site, compra livro, ou a partir dos links aqui do canal, compra outras coisas, você está ajudando. Tem o botão de membros, tem o botão de valeu. Vou pedir também para você participar aqui dos comentários, é muito importante, motiva, certo? Quando você participa, incentiva aqui, eu leio, eu tento responder na maior velocidade possível. É importante também para o YouTube entender que o vídeo é relevante, ele espalhar mais. Então quando você curte, compartilha, ativa o sininho, todas as notificações, escreve alguma coisa aí, o YouTube espalha e também aumenta a chance de você receber os avisos quando eu faço as publicações. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então fazendo os comentários, como eu falei, né, sem roteiro, a gente vai conversando. Então, vamos lá, o que eu assisti? Um monte de coisa. O Mandalorian, certo? Temporada 3, é legal, né? Teve uma batalha final, várias coisas, certo? Até já faz um tempo que eu, enfim, até esqueci um pouco, mas eu gostei. Então me parece que o primeiro foi mais legal, na primeira temporada. Continua muito legal, ou a gente aguardava uma crescente, né, tipo, de qualidade, ou de outras reflexões que teve. Enfim, a questão de estrutura do roteiro. Não aconteceu tanto, mas ainda ficou muito legal, eu gostei muito, me diverti. Assisti o Creed 3, que mesmo sendo 2 horas, é aquela mesma história padrão da jornada do herói, tem algumas outras retomadas interessantes, só que eu senti que ele tinha muita coisa que ele queria contar, e além dessas várias coisas que ele queria contar, cada cena é um pedaço. Então essa cena tem esse símbolo, essa mensagem que a gente já viu em outros filmes, é característico até dessa série de filmes e tudo mais. Então, assim, eu achei, no final das contas, ficou meio médio, mas eu me diverti assistindo. Não tem muito mais o que comentar, porque assim, é a jornada normal, né? Então ele tem o amigo, ele não sabe se foi culpa dele, se foi culpa da outra pessoa. Talvez até, se bem que jornada do herói também é coisa de psicologia. A relação entre os dois é mais uma jogada de psicologia, do que cada um está sentindo, como cada um visualiza a situação, mais do que a jornada do herói. Se bem que em parte também tem. Então talvez foi por causa disso que o pessoal não gostou tanto, porque ele não escolheu qual estrutura de roteiro, qual essa ferramenta que ia ser mais a base. Porque assim, a gente tem a leitura aqui dos clássicos, aí a gente lê livros de teoria, vê outros canais, esquerda e direita, então a gente vai somando os símbolos, eles se repetem, como eu sempre comento aqui com vocês. Assisti aquele Batem a Porta, que vem os 4 caras ali na cabana, e acontece o negócio lá tal, que eles estão falando que vai ser o fim do mundo, e etc. Achei meio médio. Não sei se eu acho que talvez tenha um livro também. Enfim, eu achei meio médio, meio estranho. Dentro da proposta do que ele quer falar lá, ok, é interessante. Mas assim, de diversão para assistir eu achei meio médio. O Dungeons & Dragons eu já gostei mais, que são só diversão. Eu acho que a proposta, foi só diversão, então assisti, gostei muito. O Tetris. Aí, o do Tetris foi mais interessante. Eu não sei se tem um subtítulo. Mas o filme do Tetris, diversão, muito bom. E aí, ele colocou uma estrutura de Guerra Fria, né, Estados Unidos contra a União Soviética, todas essas estruturas, que você não... Pelo que eu entendi, né, que eu assisti uma vez só, então um rápido panorama, um monte de coisa que acontece lá não acontece na vida real. Mas assim, tem um estereótipo ou uma intensidade que tem em outros filmes, então a gente poderia assistir e falar, olha, vamos assistir, e a partir desse aí, fazer várias discussões de teoria, talvez. Pronto, eu poderia passar na aula de história, né, lá ensino médio ou ensino fundamental, provavelmente isso aqui é a matéria do 9º ano. Então daria para assistir, só que é só uns pedaços e o filme é muito longo, então só diversão, ok. Talvez mais do que esse passar talvez na faculdade, pensar nesse conceito de administração, talvez, e aí puxar alguma coisa de direito, um pouco de história para complementar. Mas assim, alguns caminhos que eu visualizei inicialmente, tá? Mas de diversão muito legal. O Carnival Row já a primeira temporada eu gostei muito, a segunda eu acho que eu esperava mais, mas continuou sendo muito bom, então finalizou.
Pelo que eu entendi, que eu fico olhando ali pro computador, né? Aí eu fico lembrando dos canais que são só de série. Me parece que o roteirista, o diretor, enfim, o cara que fez o conceito da série, ele planejou para tentar fechar em 2 temporadas. Então uma temporada só ele cortou no meio. Então ele conseguiu fechar a proposta dele. É muito bom, muito divertido. Eu tinha falado isso nos outros vídeos. Lembrando que eu coloco a playlist aqui no card e na descrição também. Então se você assistir, você vai gostar muito. Que mais aqui? O Shazam 2, eu gostei muito. Eu acho que todas essas discussões que os outros canais de nerd, cultura geek estão falando, né? Ou, no caso, já falaram, né? Que é solto no universo. Eu não achei assim. Tudo que falaram, tudo bem, aconteceu todos esses itens. De não ter a sequência, de vamos fazer reboot do universo e tudo mais. Mas, de modo geral, o produto eu gostei, me diverti assistindo. Tem a proposta, ou não é a proposta, a dificuldade. Porque, assim, tem a história. Ele não pode trabalhar muito todo o mundo lá do Shazam e os conceitos mágicos. E também tem um monte de personagens que são os irmãos dele. E cada um tem um poder. Então ele não conseguiu, né, não daria para colocar, fazer a gente gostar de todos os personagens, são muitos personagens. Mas de modo geral eu gostei muito. E assisti também esse Luther, o Cair da Noite, que parece que também é de livro. Eu achei meio médio, o começo eu gostei mais. E depois eu não gostei tanto assim, né? Mas achei meio médio. Não, de médio pra bom, talvez 4 estrelas. Esse aqui é da Netflix, então você pode assistir. Mas valeu a pena, certo? Não foi perdido o tempo, foi legal. Aí, 2 documentários. Aí sim, esses aqui muito interessantes. O AlphaGo, que é o Go. Go não, né? O Go, acho que é essa a pronúncia. Que se não me engano agora é chinês ou é japonês? Acredito que seja. Agora estou na dúvida se é chinês ou japonês. Mas enfim, é um jogo de tabuleiro. E tem um monte de estratégias. Por exemplo, xadrez. Dama e xadrez. Ele é muito mais matemático. Quer dizer, o Go também é matemático. Mas assim, ele é mais fixo as possibilidades. Então daria, você põe lá no computador e calcula, ok. Só que o Go, ele tem mais possibilidades. Porque ao você fechar um território, ele já é seu a parte interna da contagem. Então você vai marcando as peças, vai fechando. Então, você tem, sei lá, uns 20 mil caminhos, 1 milhão de caminhos a mais que o xadrez. Então, esse documentário é muito legal. Eu acho que tem eu acho que eu assisti no YouTube, deve ter aqui o documentário, tenho quase certeza. Aí eu vou ver se eu coloco o link aqui também pra vocês verem. Parece que esse outro também tem, que é o What is a Woman, né? O que é uma mulher, mas eu já chego nesse aqui. Então, o AlphaGo é esse. Então, a inteligência artificial, a empresa fez e conseguiu ganhar do principal, um dos 3 principais jogadores do mundo. Então isso é muito impressionante, muito interessante. Então tem todas essas reflexões. Então é bem divertido de assistir o documentário, para quem gosta de documentário. E aí sim, tem toda a parte de estudo, globalização, inteligência artificial, aí você pode ir expandindo o poder da tecnologia. Voltando aqui, então, ele, né, o jogador principal, que fez uma melhor de 3. Eu não vou contar, eu ia contar o que acontece, mas assim, assiste lá. E tem uma parte da condição humana, que tem um pouco da biografia dos jogadores. Então eu achei muito legal o documentário, me diverti muito. Esse outro, né, o que é uma mulher. A pergunta, justamente, aí tudo que a gente construiu aqui no canal de mapeamento, você pode pegar várias áreas, que a gente tem livro esquerda e direita, e livros de teoria, digamos, só teoria, ele explica o que está acontecendo. E aí você pega aquela explicação, aqueles dados, aí você pode puxar mais direita ou esquerda. Então, justamente, o que ele faz? Ele pega lá e fala, o que é uma mulher? Só que daí, ao responder isso, você se demarca dentro de alguns dos conceitos. E claro, quando eu fui fazer o documentário, e as pessoas que são no documentário, elas têm posições políticas, algumas com muita intensidade, outras nem tanto. E ao responder, ela percebe, né, o que eu comento aqui, às vezes acontece muito nos canais também, e às vezes tem debates e tudo mais, que quando você está no debate, ou no caso, gravando ali para o documentário, você está fazendo uma luta política, você está demarcando uma posição, que é diferente de você avançar. Então, me parece que o tom de voz que ele perguntou seria isso, estou tentando avançar numa direção do que é, porque ao você definir, e aí muitos deles não conseguiram definir, por causa dessas várias dificuldades práticas de algumas das correntes de teoria que tem. Enfim, ele tem um posicionamento político, ele tem esse tom de voz, e as pessoas têm todas essas dificuldades. Então, se você se interessar por essa temática, né, aí vai englobar o feminismo, essa ideia da ideologia de gênero. Então está nessa discussão com essas intensidades. Então veja, se você tem um interesse, vale a pena,
porque amplia se você tiver mais essa minha proposta aqui. Porque se você ver lá o trailer, você vê, se você colocar o adesivo assim direita, se você não concorda de primeiro, nem vou assistir. Não, perfeitamente, você não precisa assistir. Agora, se tiver mais dessa vibe aqui do canal, que é de tentar assistir os dois lados e fazer uma síntese, um mapeamento, valeu muito a pena, eu gostei, certo? Gostei sim, diversão porque tem essa explicação e tá nesse contexto. Mas agora sim, diversão quando você gosta de documentários, enfim, para relaxar e fazer umas outras reflexões, o AlphaGo já foi muito melhor. Muito bem, o próximo então. Assisti o filme Tar, certo? Que é muito, eu ia falar muito excelente. Ele é excelente, ele é muito divertido, tem muitas camadas e assim, tem muitos símbolos de várias coisas que dá para interpretar. Tanto de teoria, dessas várias teorias que a gente tem aqui no canal, teoria de cinema. Eu não sei se a história da personagem principal é de uma pessoa que existe mesmo, eu não me atentei. Eu acho que não lembro de ter no trailer ter comentado isso. Mas se for, é bem interessante. Não, acho que não. Mas enfim, vamos lá, o que acontece? Tem a personagem. Então, muito bem, um pouco da história. Então, ela é uma mulher, ela é homossexual. Até aí, tudo bem. Inicialmente fala, então já vai começar logo de primeira essa parte de ideologias e tal. Fala, não. Fala muito assim da condição humana, de brigas normais no trabalho, nessa parte do mundo artístico, porque ela é uma regente de orquestra. Então tem várias coisas normais da condição humana. E aí tem a parte da família, de ciúmes, ela também leciona um tempo. Então assim, tem muitas coisas pra gente discutir. E se você gosta, assim, eu acredito que dá pra... Eu gostei muito, então eu não sei se me fugiu agora, se você achar ele meio parado, porque ele é um filme longo. Eu acho que não, porque também o diretor ele fez umas cenas ali que parece que fala, nossa, será que vai acontecer isso? E não acontece umas outras coisas tão legais quanto. Mas enfim, eu achei muito legal. E tem, pontualmente, cenas que dá pra gente colocar várias coisas que acontecem, mas com uma intensidade muito interessante. Não uma intensidade de mapeamento, de falar que existe, mas assim, é uma interpretação. A personagem, ela tem muita autoridade. Ela é uma pessoa assim, eu ia colocar um palavrão assim, ela é muito top e tal. Então, ela chega ali na parte dela do trabalho e das cenas, e ela também faz coisas erradas, então por isso, novamente, retomando a parte da condição humana, se não erradas, escolhas que trouxeram algumas consequências negativas, que ela não conseguiu lidar. Então, assim, porque certo e errado, tem muita parte subjetiva e tem a parte que daria pra gente discutir. Mas é isso, muito da hora o filme, então você vai assistir. Veja o trailer, se você achar interessante, eu gostei muito desses vários comentários aqui. Assisti o 65 milhões de anos atrás, que é lá do dinossauro, eu achei muito legal. Simples assim. Assisti, gostei muito, 5 estrelas. Assisti o Renfield, aí alguma coisa do chefe, que é com... fugiu o nome do cara ali, mas é de vampiro. Assisti, vampiro um pouco comédia, um pouco sério. Você assiste o trailer, né, que eu coloco todos os nomes aqui. Se você achar interessante, eu assisti, gostei muito, dei 5 estrelas, não tem muito mistério. A história é muito legal. Assisti um outro, que Já Era a Hora, acho que esse é da Netflix, que o cara é uma estrutura que você já viu, que nem aquele do clique, né, do controle remoto, e uns outros 2 ou 3, que é de viagem no tempo. Então ele... Agora não sei o que tem no trailer, tá? Mas não vou contar muita coisa. Eu não costumo contar nem nos livros, assim, dar muito spoiler, nem nada. Eu gosto de falar o que eu senti, o que eu gostei e convencer, propor pra você assistir. Mas assim, muito da estrutura, da condição humana, de sentimentos, achei muito legal isso. Os personagens, você gosta deles, ele é bem engraçado, bem divertido. Então acontece, ele dorme e quando ele acorda é um próximo aniversário. Então assim, vê do cara lá Então que nem no outro filme, do controle remoto, que ele vai acelerando e depois entra no modo automático. Aqui, ele sempre dorme e acorda no próximo aniversário. E aí tem todas as coisas que aconteceram naquele ano. E aí tem uma reflexão, aí sim talvez é uma das principais reflexões, no primeiro nível, na primeira etapa, que é como a vida passa rápido, você pensar antes de agir, valorizar os sentimentos, a família. Então assim, tem muitos caminhos que a gente pode colocar, talvez, ideologias diferentes, porque eles são humanos ali e acontecem essas coisas que acontecem com todas as pessoas que unem a gente nessa parte da humanidade. Então é bem interessante. Aqui também tem um monte de livros aqui, que é justamente uma das explicações do livro clássico, qualquer pessoa quando lê 100 anos no passado, 100 anos para frente, vai ler e fala, nossa, houve uma reflexão, gostei muito, é muito importante. Normalmente essa é uma das
se não a principal, uma das principais definições de livros clássicos, tá? Se bem que não é. Eu acho que eu já mostrei, eu vou mostrar. Não, acho que eu já mostrei, esse tá na playlist aqui no card de descrição de compras e recebidos, que é o Como Ler Clássicos do Ítalo Calvino. Eu não vou pegar, mas ele tá ali em cima na prateleira. E aí eu também quero trazer no canal justamente para fazer essas discussões complementares, que ele é um livro clássico nessa direção. Assisti um outro aqui que chama Super Ken. Super Ken, Herói por Acidente, certo? Tem umas piadas meio década de 90, 2000, então eu achei meio médio. Eu gostei, mas também não gostei, certo? Então dá uma olhada no trailer, vê o que você acha aí, mas ele é meio antigo, então, quer dizer, ele é recente, mas o jeito que ele é gravado é meio antigo, então talvez muita gente de hoje em dia, talvez veja, se não alguns preconceitos, algumas piadas que não cabem mais. Não achei politicamente incorreto, ou talvez uma ou duas coisas, enfim, mas fica esses avisos aí, tá? Ele é meio médio o filme, mas tem umas partes, se você abstrair, ou se você ao começar a assistir, falar, ah, entendi, o filme tem todo esse tom de piadas, ou essas piadas, tem, aqui é o mesmo tom, quase todo o filme, às vezes ele sobe um pouco ainda mais no degrau dessa intensidade. Aí você fala, ah, não gostei, você não assiste, mas tem parte muito boa, assim, da história, se algumas cenas, valeu a pena. Eu me diverti, mas tendo essas ressalvas sobre, para você saber, né, se você gostar ou não, já ter um pouco mais de dados antes de assistir. O The Witcher, a primeira temporada é chato, continua chato, né, talvez o 1 foi legal, o 2 já foi chato, agora o 3 é chato. Vamos ver se a parte 2 da temporada 3 vai ficar legal, mas provavelmente não. Invasão Secreta, eu achei meio chato também, médio. Eu assisti o último ontem, né, o episódio 6. Se você quiser assistir só o 6, talvez ou o primeiro e o 6, já ganha tempo, que gastaram toda a maior parte da verba no episódio 6, tem umas coisas bem legais, você pode assistir. Enfim, o Resgate 2, eu gostei muito, só que eu ainda, do jeito que eu vi o trailer, eu esperava um pouco mais, mas ainda assim é muito bom, né, e daqui a pouco vai sair o 3 também, vamos ver o que vai acontecer. Mas acho que o 1 eu me surpreendi mais, certo, do que o 2, mas ainda gostei muito. Assisti o From, né, o temporada 2 do From, que na verdade avançou muito pouco, então se você assistiu um, que nem eu comentei que eu gostei muito, e justamente um a gente comentou que é muito boa. O 2, ele avançou quase nada, ele deu assim, avançou umas duas coisas, aí ele deu, como é que foi? Calma. Sim, retomando aqui o From, que aí eu tô lembrando aqui, que eu falei, né, sem roteiro de memória. Tem 8 episódios, uns 2 ou 3 é só o pessoal trocando ideia. Não digo que é pra só encher o tempo ali, mas assim, não avançou a história. Teve uns 2 que rolou alguma coisa. Você fala, nossa, só que assim, ele vai distribuindo esse nossa, aconteceu, pra parecer que vai acontecer uma coisa na temporada, mas não aconteceu nada. Então assim, não valeu muito a pena a leitura, não valeu muito a pena assim, porque eu tava ansioso de assistir, não gostei muito. Talvez, agora eu não lembro qual parte que é boa. Talvez se você assistir uns 2 vídeos do pessoal explicando a parte boa, você pode nem assistir o 2 e assistir o 3. Vamos ver se o 3 fica bom. Assisti o Silo, né, que tem 10 episódios. O Silo, acho que são 10 episódios, uns 6 ou 7 é só os caras trocando ideia também. Enfim, é só os caras lá trocando ideia, avança muito pouco. É meio distopia, então eu falei, vou assistir. Aí eu deixei lá, rolando, vendo ali e tal, tava trabalhando em outras coisas, deixei acontecendo. Acontece umas coisas, mas assim, é coisa repetida, não tem nenhuma estrutura nova. E aí você pode assistir, talvez, o primeiro e o último, não sei. Mas o último sim, você assiste o último. E aí você pode assistir novamente também uns 2 vídeos, o cara explica as coisas que acontecem. Aí você assiste o último episódio, pronto, já resolveu também. Vamos ver o que vai acontecer na temporada 2. Eu acho que vai ter a 2, mas agora eu não sei como vai resolver a 2, porque terminou de um jeito, falou, nossa, e tal, e aí a gente descobriu coisas, e não sei, tá? Mas pode ser que fique legal a próxima, depende do que o cara escrever, né? Fazer o roteiro e tudo mais. Perfeito? Então foi isso aqui, breves comentários, comente aí se tem alguma série que você gosta, filme, livro, que a gente possa ir conversando aí nos comentários. Então chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando que você tem os links de compra aqui na descrição, o botão de membros, o botão de valeu. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.